E aí, oitavo ano, como estão? Tranquilos? Beleza? Pessoal, vamos voltar lá então, né, do que nós vimos na semana passada, o nosso conteúdo, que nós estávamos falando sobre a questão do continente africano, do processo de formação físico do continente africano. Nós vimos lá a questão do deslocamento das placas tectônicas, como que elas funcionam, qual foram as consequências desse processo de formação, que ali surgiram alguns processos de formas de relevo, tanto no Brasil, tanto na América, quanto no continente africano. E agora nós vamos ver especificamente o continente africano. Beleza? Que saudade. Tá? Tô com muita, mas muita saudade de vocês. Beleza? Mas enquanto isso, enquanto nós não podemos nos ver fisicamente, vamos nos ver por aqui. Tranquilos? Pessoal, vamos para o primeiro ponto, então, que nós vamos começar a entender o continente africano. Então, nós vamos estudar aqui em cima o relevo da África. Se nós vamos falar do relevo da África, nós vamos começar pelas formas de relevo mais tradicionais e mais características, que é aquela que nós chamamos de planaltos. Agora nós iremos falar dos planaltos, e os planaltos estão lá nas páginas 114 e 115, conforme está aqui. Então, se vocês pegarem o livro de vocês lá e abrirem na página 114 e 115, nós vamos verificar aí a questão e nós vamos estudar um pouquinho dos planaltos. Está indo em anexo também no AVA, para você, na atividade do AVA lá, o que vocês devem entregar nessa semana para nós. E eu estou verificando quem está fazendo e quem não está fazendo. Beleza? Pessoal, vamos lá então. Vamos começar aqui. Eu preciso dar uma diminuída no meu tamanho, preciso aparecer um pouco menor aqui, para a gente começar a trabalhar um pouquinho isso. Vamos lá. Já que nós estamos falando do relevo africano, tá? Nós precisamos lembrar quais são as formas de relevos existentes. Nós temos os planaltos, nós temos as planícies e nós temos as depressões, tá? O relevo do continente africano é basicamente formado por duas formas de relevo: planalto e planície, tá? Então nós vamos ver agora os planaltos, as planícies, nós temos algumas cadeias de montanhas também em todo o continente, mas nós vamos indo por partes. Então vamos lá. Vocês estão vendo aqui, onde eu estou? Estou no continente africano, mas que maravilha esse continente, tá? Pessoal, vocês estão aí vendo o continente africano. Mas o foco principal é o continente africano, mas eu quero aparecer aqui porque eu sou, mesmo bonito. Vamos lá, vamos voltar para o foco aqui, que é o mais importante. Continente africano. Estão vendo? Então vamos lá. Pessoal, a primeira coisa para a gente ficar bem claro para vocês aí do continente africano é o seguinte. Olhem na legenda. Está vendo a legenda aqui do lado? Ipsometria. Ipsometria é a altitude, tá? Quanto mais próximo, quanto mais alto, tá? Eu tenho ali cores mais escuras. Quanto mais claro eu tenho, regiões mais planas. Então eu tenho de 0 a 4.000 metros e depois eu tenho algumas regiões ali que nós vamos ver que esse 4.000 metros a mais, que são duas montanhas aí muito importantes no continente africano, tá? Mas vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês observem é o mapa ipsométrico. Quanto mais vermelho escuro, então, eu tenho, mais, o que eu tenho? Mais alto. Quanto mais verde, indo lá para o verde bem escuro, eu tenho regiões mais planas, são as chamadas planícies, ou regiões próximas do quê? Do nível do mar, tá? Olhem aqui em cima de mim. Olha ali em Cabo Verde. Olha o Cabo Verde aqui, ó. Estão vendo Cabo Verde aqui? Ó. Essa região de Cabo Verde aqui em cima de mim, na minha cabeça, é toda uma região, ó, que eu estou falando que é no nível do mar, 0 metros. Ao mesmo tempo, vamos vir aqui, deixa eu diminuir. Olhem aqui, ó, fiquem olhando aqui. Eu tenho, aqui, ó, perdão, pessoal, aqui assim, bem aqui do ladinho.
Tá vendo? Eu tenho aqui, que nós vamos estudar depois especificamente, o delta do Rio Nilo. Então, são alguns fatores, alguns detalhes que nós vamos estudar referente ao planalto do continente africano. Primeiro, nós estudamos sempre os aspectos físicos, para depois nós entendermos os aspectos humanos. Um sempre relacionado com o outro, os aspectos humanos. Tá? Nós vamos... Um detalhe rápido, só para vocês entenderem o que eu estou falando. As características das pessoas que moram em altas altitudes é diferente das pessoas que moram em baixas altitudes. Né? São pessoas que moram mais próximas ao nível do mar, mais calor. Pessoas que moram em altas altitudes, mais frio, mais longe do nível do mar, o ar é rarefeito, a alimentação é diferente. É isso que nós vamos estudar, tá bom? Mas vamos lá. Primeira coisa que vocês estão vendo aqui do lado, olhem aqui, está dizendo ali, ó, que é uma região, então, que predominam os planaltos, não tão elevados e desgastados e rebaixados. Ou seja, é uma região muito antiga. Se é uma região muito antiga, os planaltos eles sofreram enormes processos de erosão e de rebaixamento. Ou seja, eles tinham uma determinada altitude, com o passar dos anos, foi rebaixando devido aos processos erosivos. Sol, chuva, vento. Esses processos erosivos fizeram com que os planaltos fossem rebaixados e, por consequência, acontecesse o quê? Tá? Ao serem rebaixados, eles não vão ficando tão altos e sim mais planos. Eles vão ganhando determinadas formas. Por exemplo, por consequência desses relevos mais rebaixados, desses planaltos mais rebaixados, eu coloco um exemplo aqui, ó, bem do meu lado, que é o Lago Vitória. O Lago Vitória tem esse nome em homenagem à Rainha Vitória, certo? Que é uma região de planalto. Se vocês observarem no mapa hipissométrico que está aqui embaixo, as altitudes mais ou menos elas vão variar aí de 1.000 a 2.000 metros. Ou seja, elas têm uma altura, hipissometria, de 1.000 a 2.000 metros de altura. De altitude ou altura em relação ao nível do mar. O que eu quero mostrar? Como que nessa região, olhem no mapa, nessa região aqui, professor, eu tenho um lago. É justamente isso. Entendam que houve um processo de rebaixamento ao todo o redor e, por consequência desse rebaixamento, a água foi se depositando e ali foi se formando um lago. Tá? É uma característica de um processo de rebaixamento de um planalto. Um outro exemplo que eu tenho, muito importante, continuem olhando aqui ao lado, é onde apareceu essa linha. Essa linha vai aparecer de novo, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Tá? O que eu tenho aí? Segundo especialistas, certo? Aqui pode se formar um novo Madagascar. Ou seja, uma nova ilha parecida com Madagascar. Essa região que eu passei com a linha vermelha é uma região que nós chamamos onde nós temos uma falha geológica. A falha geológica é quando eu tenho um buraco, quando essas duas placas elas estão se separando, ou seja, a placa tectônica está se separando. Ou seja, eu tenho uma falha geológica bem ali. E isso quer dizer que, tá? Pode ser que um dia, daqui 100, 200, 300 mil anos, milhões de anos, 100 milhões de anos, 50 milhões de anos, ou pode ser que seja daqui 15, 20 dias, dependendo se acontecer um grande fenômeno geológico, a placa tectônica se gaste, tá? Ela se quebra e ali forma um novo pedaço. Ou seja, o continente africano acaba se separando. Pessoas que moram nessa região aí sofrerão consequências. Então, quando eu estudo e quando eu abordo a questão do relevo do continente africano, eu coloco questões assim, tá? Então, essa parte aí que apareceu do quadrado é a região da península da Somália, que nós chamamos, que pode ser totalmente separada do continente africano um dia. Legal, né? O que eu tenho aqui é esse aqui, ó. Nesse caso, quando eu estou dizendo referente da questão da península de Somália, da questão dessas falhas e tudo mais, eu preciso lembrar de uma coisa muito importante, tá? Antes da gente continuar aqui, que é a teoria da deriva continental.
eu preciso lembrar que esses lagos eles comprovam ainda mais a importância da teoria da deriva continental. Ou seja, os continentes eles estão à deriva, e ao estarem à deriva, o que está acontecendo? Eu tenho um processo onde eles estão se movimentando. E essa teoria foi comprovada graças, olha aqui embaixo, Ploft. Ah, meu Deus. Ploft. Graças a esse lago, tá? Um desses lagos, por exemplo, como é o exemplo do Lago Vitória. Esse lago é o lago que está na depressão de Danakil. Eu não lembrava o nome, estava pesquisando aqui. O lago de Danakil. O lago de Danakil, ele tem, tá, pessoal? Olhem, se vocês observarem aqui, deixa eu voltar aqui. Essa presença aí embaixo, tá? Uma cor mais alaranjada, um aspecto mais alaranjado, ele está me mostrando que é uma característica de um lago com presença de material vulcânico, por exemplo, enxofre, que dá essa coloração para o lago. Tá? Dando essa coloração para o lago, ele vai indicar que indica para mim que é um lago que tem uma fenda geológica, ou seja, ele está entre uma falha geológica e outra, uma falha geológica, e nessa falha geológica, que, muito bem, eu tenho presença de material vulcânico, como de magma lá no fundo, e por consequência, esse magma lá no fundo vai me trazer enxofre, dando o aspecto a essa coloração. Tá? Então, esse é o exemplo dos planaltos. Tá? Exemplos de alguns planaltos que nós estamos vendo, que nós vamos ver aí do continente africano. Bom, pessoal, sobre os planaltos é isso. Um abraço, nós nos vemos na semana que vem. Até mais.